Nessa correria do futebol, amigo, é hora de virar a chave e já focar em Copa Libertadores. Semifinal, Racing. Sejam todos muito bem-vindos, amigos rubro-negros. Vamos falar aqui sobre esse time do Racing. Eu sou o William Godoy e a gente vai passar de que forma o Racing joga, o que o Flamengo tem que ficar de olho, como é que o Flamengo pode aproveitar. Abre o olho, é uma semifinal de Copa Libertadores. E o que eu já posso adiantar para vocês, e vocês vão perceber ao longo aqui do nosso vídeo, é o adversário mais encardido do Flamengo nessa campanha da Copa Libertadores até o momento, cara. Então, por isso, é aquela seriedade, ora, é uma semifinal de Copa Libertadores e, afinal de contas, tem um adversário ali um pouco que perigoso. Então, o Flamengo tem que, sim, ficar atento. Quando a gente começa a falar aqui nesse vídeo, como você já sabe, ao reconhecer o time, vamos começar por uma organização tática, de que forma eles se organizam em campo. A organização ela passa muito por um 4-3-3, envolve um 4-1-4-1 e também um 3-4-3. E a gente diz isso de uma forma até defensiva e ofensiva, tá? No início da temporada, o Racing trabalhava de fato ali com 3 defensores, com 3-4-3, um 3-5-2, e às vezes em algum desses esquemas táticos, tantos números, né? Viravam 4, um 3-4-1-2, em alguns momentos até um 3-4-2-1. A formação era essa. A gente tem que entender que hoje, quando a gente fala sobre o Racing, a território nacional, na Argentina, a gente fala hoje sobre o melhor clube, que vive o seu melhor momento. O Racing ele é campeão da Copa Sul-Americana, ele é campeão da Recopa neste ano e está aí numa semifinal de Copa Libertadores. Então não se engane quando você olha para o Campeonato Argentino, lá para a tabela, por exemplo, você de hoje, olhando hoje a tabela, você vai ver o Racing oitavo entre 15, né? Num grupo você vai falar assim, cara, a preocupação do Racing não é estar nas primeiras posições na liga ali, nessa primeira parte do campeonato da Argentina. Já está classificado para o playoff. Então o time que, quando a gente vê nitidamente, por exemplo, vence o Peñarol no jogo grande, no jogo pesado, elimina os uruguaios 3-1, faz o seu papel. Jogo seguinte, toma 4-1 para o Argentino Júnior no Campeonato Argentino. Um time bem modificado. Então, cara, não se contamine pela tabela do que tem sido o Racing. O Racing é o Racing das Copas, é o Racing das eliminatórias, é o Racing das competições internacionais, da Copa Sul-Americana, da temporada passada, e agora nessa Copa Libertadores. A gente vê, inclusive, isso nas escalações. Existe uma grande modificação do seu treinador Gustavo, quando joga os jogos de Copa Libertadores, por exemplo, como do Campeonato Argentino, a gente pôde comprovar isso nessa temporada, tá? Então, a estrutura de formação, ela é essa. E essa estrutura, ela privilegia o quê? O jogo pelos lados do Racing. O jogo pelos dois lados, ele é muito importante. Então, até trazendo aqui para você, amigo rubro-negro, destaques individuais desses jogadores, e é muito difícil a gente fazer montar que Racing é esse, pois o Racing tem um problema. Lesões. Lesões extras que vai colocar jogador em campo, não tá com tanto ritmo assim, perdeu um pouco de ritmo. Lesão extra que coloca o jogador em campo que talvez ninguém possa vir a imaginar. E lesão essa que vai tirar caras importantes também de campo. Então assim, não dá nem muito para especular, porque também a imprensa argentina não sabe e pode estar ocorrendo um certo blefe ali. Ah, vai jogar, não vai jogar, por exemplo, já adianto a vocês aqui, o Nardoni, por exemplo, ele vai jogar. Só que lá tá falando, não joga, não treina, pode ser um grande blefe também do Racing, tá? Então, quando a gente até traz alguns valores individuais, a gente pode até começar assim o nosso vídeo sobre a utilização desses jogadores. Vamos começar no lado direito, e é um jogador que assim, é conhecido como Martirena, pois certamente vocês estavam ouvindo falar, pô, Martirena lateral, que o Flamengo ficaram envolvendo o nome do Martirena com o Flamengo, que o Flamengo poderia contratar, tal, sobretudo agora, quando estava com Varela, quem vai ser o outro, tal, vai ser uma... O nome ficou passando toda hora pelas mídias flamenguistas e acabou não se confirmando. É o seguinte, é um lateral que o lado direito ele tem muita liberdade para avançar. Acontece o mesmo com o Rojas, e o Rojas passa por essa questão de lesão no lado esquerdo. Então assim, avança muito, tem muita liberdade nesse espécie desse 3-4-3, 3-4-2-1, que em alguns momentos acaba se tornando raça, de avançar, de criar
e ele tem uma característica dele, bate bem na bola. Então é um jogador que assim, tenta buscar inversão, tenta buscar um passe em profundidade, faz bastante cruzamentos, isso é importante. Os cruzamentos. Num período de cruzamento para a área, eu creio que isso vai acontecer mais no jogo da volta. No Maracanã, talvez não tanto ou com tanta frequência assim. Muitos jogadores povoando dentro da área. Então, no período que tem um jogador do Racing para fazer esse cruzamento, o Racing povoa muito a área, tenta colocar muitos jogadores dentro da área e alguns vão chegando. Então já é um período de atenção quando você fala de fase ofensiva. E o Martirena, cara, tem toda a liberdade, joga praticamente como um ala. É aquele cara, aquele lateral que vai pro jogo, sai muito pro jogo, avança muito pelo setor do lado direito. A mesma coisa acontece com o Rojas, que também é um jogador muito importante, que atua bastante pelo lado esquerdo, tá, mas ele tem esse parênteses, né, dessa lesão, e aí é uma pena importante ali pro Racing, tá? Dentro desse jogo do Racing, tem ali o Rojo também, né, que era o jogador da seleção argentina, né, jogou no Manchester United, muito tempo na Europa. Ele trabalhava até como um lateral, né, na seleção, tal, mas agora trabalha como um zagueiro, é um zagueiro ali pelo lado esquerdo, mas quando trabalha com essa trinca, e ela depende muito pelo Sosa. O Sosa é o volante que dita de que forma o Racing vai jogar. Se ele cai entre os zagueiros na formação, desde o inicial, e é com ele que o Racing joga com 3 zagueiros, fazendo linha de 5 defensivamente, ou se ele vai jogar mais à frente. Ele é o volante que cai entre os zagueiros, e aí, às vezes o próprio Rojo vai ter ele sai pelo lado esquerdo para fazer esse time também andar pelo aquele setor. Um outro jogador que é importante, o Sosa, né, como eu falei, tem essa questão, né, ele é mais uma consideração mais do que técnica, é um impacto tático. Sosa entre os zagueiros, linha com 5, desce, né, o Rojas, desce o Martirena, o Sosa saindo pro jogo, aí já se transforma uma linha com 4 jogadores, 4-1-4-1, ele é esse um jogador mais à frente. Então ele é mais por uma questão tática do que uma questão técnica de jogo, uma influência. Vamos lá, esse sim é muito importante. Na minha opinião, a gente está falando hoje, no atual momento, o melhor volante do futebol argentino, no campeonato argentino, e a gente está falando dos principais jogadores dessa Copa Libertadores. Nardoni, jogador novo, né? Tem ali 23 anos, ele passa para lesão. Ele acaba sendo ali uma dúvida, mas talvez um blefe, tá? O impacto é muito grande quando o Nardoni está em campo. Por mais que ali o Suculini às vezes tenta promover ali ao lado do Almendra um meio de campo mais equilibrado e tal, ele é muito importante. É o jogador que dita o ritmo, é o jogador que tem a maior recuperação de bolas, é o jogador que tem mais ações no campo ofensivo e defensivo. Quando passa por esse setor de meio campo, você está falando diretamente desse jovem jogador e que dificilmente vai continuar no Racing, e na janela passada foi ventilado em alguns clubes brasileiros. Talvez até vai passar um tempo aqui no futebol brasileiro. Não é nenhuma surpresa pintar numa equipe brasileira na próxima temporada. E é o cara que, na minha opinião, é o mais importante quando você fala de meio de campo desse time do Racing. Você está falando do Nardoni. Na minha opinião, o jovem jogador tem sido aí uma peça-chave para esse time do Gustavo. O que acontece é o seguinte, rapaziada. O Racing que foi campeão da Copa Sul-Americana não é o mesmo Racing que está disputando essa Copa Libertadores. Tem algumas saídas, tem saídas importantes. O Quinteiro era aquilo, né? Ele jogava, mas, né, altos e baixos. Aí entra ali o Vieto para ser o substituto do Quinteiro. Vieto começa como titular, mas não é titular. O camisa 10 retornou para o Racing, mas ele não é titular do clube de Avellaneda. Então, o Salas, que era o atacante, foi pro River Plate. River Plate foi lá, botou o dinheiro, tirou o Salas, que era um jogador importante pra caramba pro Racing, e ele agora joga no River Plate. Então, com isso, quando a gente fala mais ofensivo, eu acho que segue ali e muito forte com o centroavante o Martínez, que é conhecido lá na Argentina, né, como Maravilla Martínez, né, como eles chamam de Maravilla Martínez. Esse cara é perigoso. E aí acontece o seguinte, passa muito pelo jogo do Racing. Que jogo é esse? Só pedir para você deixar o seu like, que é muito importante, cara, deixar sua curtida aqui no nosso canal. Sempre muito importante o teu apoio, deixar sua curtida. A gente se amarra aqui em falar dos adversários do Flamengo, a gente gosta muito, mas eu também preciso da resposta de vocês. Então, assim, deixa a sua curtida para dar aquela força, para a gente sempre trazer conteúdos curiosos, importantes, né, como esse. Então, deixa aí o like, que é muito importante. E, claro, nosso cupom tá aqui, tá? Godoy, para você aproveitar, ó, assim como eu aqui, ó, capinha personalizada do Flamengo. Promoção
leve 2 capinhas e pague apenas o preço de uma. Então é o famoso leve 2 e pague 1. Com o nosso cupom sai mais barato ainda e também garrafas térmicas, como copo, mochila. Todos os produtos são oficiais e licenciados do Flamengo, tá bom? Então aproveite na GoCase, o link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, e aí você tem aí um cupom com um desconto legal, pode aproveitar capas ou até mesmo garrafas e copos térmicos. Cara, tá sustentando pra caramba a bebida gelada, eu garanto a vocês, eu uso diariamente, tá? Então aproveita lá o nosso cupom Godoy. Como é que eles jogam? Direto. É um time extremamente vertical. O Racing, isso eu vou até trazer do nosso... Eu vou falar bastante sobre isso na nossa live antes do jogo, amanhã vou falar sobre isso. O Racing é um time que não tem vergonha de mostrar as suas limitações. E através dessa limitação que ele tem, é um time que fica suando o jogo todo para compensar as suas limitações. Então tenta buscar sempre proximidade, tenta correr demais, é um time que corre muito. Então é o time na Copa Libertadores que os jogadores têm a maior, né, distância percorrida. Então assim, é um time que a aplicação, na minha opinião, qual é coletivamente o grande mérito desse Racing que chega numa semifinal como candidato chato pra caramba nessa semifinal? É a sua aplicação. É um time muito aplicado. Um time que entendeu quais são as suas limitações e começam a jogar através delas, não expondo, pelo contrário, escondendo. De que forma? Corre muito. É um time que corre muito, que se aplica muito, que divide muito, que briga muito. E é esse jogo direto, o tempo inteiro. Você vê, por exemplo, uma imagem como essa aqui, conexão direta pro Martins. Ele briga, ele tromba, aquilo que o Flamengo passou pelo Estudiantes, o Flamengo vai passar com mais frequência, porque o time do Estudiantes ainda trabalha mais do que o Racing. O Racing é conexão, é força o tempo inteiro lá na frente pro Martins fazer essa briga. Então a defesa do Flamengo, por exemplo, é uma situação que tem que ficar muito atenta, e o Flamengo teve um histórico negativo nesse confronto contra o Estudiantes. Esse modelo do Flamengo teve muita dificuldade. Então assim, torcer pro Flamengo fazer uma correção e conseguir se adaptar, sobretudo jogadores defensivamente, quando a gente fala individual, é individual, conseguir vencer esses duelos. Muita conexão. É o tempo inteiro busca essa conexão. E outra coisa que eles fazem muito é jogarem muito próximo. Para quê? Preencher aquela zona, de fazer uma zona de pressão forte na bola para já conseguir recuperar e fazer essa conexão. Então é comum você ver situações como essa. Muitos jogadores do Racing no mesmo lado do campo. E com isso abre o quê? Espaço no lado oposto. E é uma fraqueza do Racing. O Racing sofre quando o adversário consegue tirar essa bola da pressão, pois se ele concentra automaticamente muitos jogadores, há um esvaziamento enorme no outro lado. Isso a gente vê, é uma característica, na minha opinião até, passa por uma fragilidade defensiva do Racing conseguir ter equilíbrio no lado oposto. Quando o adversário tira a bola da pressão, tem muito espaço, porque a concentração ela é muito grande dos jogadores no mesmo setor no lado, né, que tá a bola. Então a gente vê isso dentro da área, a gente vê isso na intermediária. É comum quando a gente vê o Racing tendo dificuldade. Por exemplo, outra que é importante, quando a gente passa defensivamente, o Nardoni trabalha um pouco mais pelo lado direito, até para fazer a cobertura do Martirena, que tem muita liberdade para sair, como eu tô... Esse aqui, por exemplo, é o mapa de calor do Martirena, lateral direito, e esse aqui é do Nardoni. Ele faz muito essa cobertura, para dar mais liberdade ainda para ele sair. E aí o Racing tem essa recuperação dessa bola, tenta concentrar muitos jogadores e já conecta direto pro Maravilha Martínez. Porque ele tem a força e ele consegue. Ele é aquilo, o estilo do jogo do técnico, o atacante se adaptou muito bem a esse perfil e ainda o potencializou. E algo que te chama a atenção, isso aconteceu várias vezes, por exemplo, no jogo contra o Botafogo também, ele busca o contato propositalmente. A bola é espichada para ele, é atacante de ruptura, né? Atacar o espaço, mas ao invés de ele buscar o espaço, ele vai tentar desequilibrar o zagueiro para ir depois no espaço. E ele tem essa velocidade para buscar essa bola, tem essa força, essa explosão. Então é um jogador que, sim, é malandro, em aspas, né, no bom sentido, para fazer esse jogo que o Racing tem de imposição. Aplicação, imposição física, colaboração. Eu acho que é um resumo desse Racing que se torna muito competitivo e acaba se tornando muito perigoso para o jogo do Flamengo. Muito perigoso. O Flamengo precisa ter muita atenção e fazer o resultado
no Maracanã, porque na volta é aquilo, pressão o tempo todo, briga o tempo todo. É um jogo que, novamente, se o Flamengo veio de um jogo que precisou, né, daquele, novamente, porque, novamente, é um adversário de muita imposição física, e esse, então, o jogo passa todo por essa imposição. Se você curtiu esse vídeo, cara, se você curte esse tipo de vídeos, deixa o seu like, que é importante, dá essa moral aqui pro nosso trabalho. Amanhã eu vou trazer um complemento para vocês, pois quando a gente fala sobre bola parada, falta, e pode ser, né, uma fase muito importante e decisiva para um confronto de semifinal, vale também a sua atenção, então já deixo o convite aqui, tá? Não se esqueça de ativar o nosso sininho aqui para você receber as notificações. Amanhã você já vai ser um dos primeiros a receber o vídeo, e na nossa live de amanhã eu quero contar ainda mais detalhes sobre esse confronto contra o Racing, falar ainda mais sobre essa equipe argentina. Então, antes da bola rolar, chega junto aqui no nosso canal, 1 hora antes da bola rolar, você vai saber, a gente vai estar nesse momento aí com as escalações oficiais, porque o Racing tá blefando muito, tá? Sobre qual é o time que vai a campo, com as lesões, não tá recuperado ainda, não tá treinando, mas isso aí é bastidor da bola. Grande abraço, tamo junto, até mais.